Olá, tudo bem? Prazer estar de volta aqui e poder conversar com vocês sobre a nossa cidade, sobre a história de Fortaleza. Nós vimos no nosso primeiro encontro que Fortaleza é uma cidade relativamente recente. Normalmente se comemora o aniversário de Fortaleza no dia 13 de abril. Por quê? Porque no dia 13 de abril de 1726, a monarquia portuguesa decide criar a vila de Fortaleza. Portanto, é a partir daí, não é, que muitos anos depois se escolheu essa data, isso já nos anos 90 do século XX, como a data de aniversário de Fortaleza. Mas essa data é a data da criação da vila de Fortaleza. Vocês lembram que antes disso, em 1649, os holandeses, que estavam dominando parte do Nordeste, né, tinham ali criado ali toda uma área de governança ali em torno ali de Pernambuco. Os holandeses, em 1649, criam o Forte de Schoenenburg. O Forte de Schoenenburg foi criado ali nas margens do rio Pajeú, né, ali onde hoje nós temos a 10ª região militar, né, aquela área alta ali, que a gente vê aquele forte. Ele foi criado pelos holandeses em 1649. Até comentei que o líder dessa expedição foi Matthias Beck. E esse nome Schoenenburg era justamente o nome do governador holandês ali na área de Pernambuco, da verdadeira colônia holandesa em torno ali de Pernambuco, né? Mas vimos também que logo os holandeses saíram do Brasil, foram expulsos, chegaram a um acordo, até Portugal pagou até um bom dinheiro para que a Holanda saísse ali daquela região de Pernambuco. Então, com a saída dos holandeses, em 1654, o Forte Schoenenburg torna-se o forte ou a fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, né? Que deu origem à vila, que deu origem à cidade de Fortaleza. Em torno do Forte Schoenenburg, que passou a ser chamado Forte de Nossa Senhora de Assunção, criou ali um aglomerado de casas, né, pequenos comércios, e aquilo acabou gerando a Vila de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, pelo governo português, em 1726. Muito bem. Alguns anos depois, quase um século depois, com a independência do Brasil, em 1822, o imperador Dom Pedro I, em cada província, as capitanias se tornaram províncias com o governo português, não é? Com as províncias, se escolheu em cada província um local para ser a capital da província. E o local escolhido para ser a capital da província do Ceará foi justamente a Vila de Fortaleza, que se tornou a cidade de Fortaleza. Algo interessante que eu comentei no nosso último encontro. Fortaleza está comemorando 200 anos que é cidade. Algo muito importante que a gente precisa tirar desse debate. A gente viu que a capitania do Ceará, né, quando foram criadas as capitanias hereditárias, né, pela monarquia portuguesa, em 1534, a capitania do Ceará, né, se escrevia com S, né, Ceará. Essa capitania, ela demorou a ser povoada, porque não tinha aqui minérios, não tinha aqui bons solos, né, como tinha ali o solo Massapê, na zona da mata nordestina, onde se criaram as principais vilas, principais cidades, onde se plantava cana-de-açúcar, né? Surgiram aqueles engenhos. Ali estava a riqueza do Brasil, não é? No século XVI, no século XVII, até chegar ao século XVIII. Mas aqui nós não tínhamos bons solos, muita seca, chuvas poucas, chove 3, 4 meses por ano, né? Então demorou a se ocupar aquilo que a gente chama hoje de Ceará. Essa ocupação do Ceará, vimos isso no nosso último encontro, começou com as fazendas de gado. Lembra disso? Né? Eu falei, inclusive, que essas fazendas de gado era para criar cavalos, mulas, gado bovino, né? Para quê? Primeiro, para servir como transporte.
mas também para o couro, que era utilizado para móveis, para construção, não é? Para equipamentos, tudo isso para o consumo, principalmente das vilas e cidades que ficavam ali na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, da Bahia, onde nós tínhamos uma economia pujante de plantação de cana-de-açúcar e de engenhos. Então, pernambucanos vindo pelo litoral, chamado Sertão de Fora, ocuparam algumas áreas do que nós chamamos de Ceará hoje. E os baianos vindo lá por baixo, pelo sertão de dentro, não é? Ocuparam ali a região do Cariri, a região do Alto Jaguaribe, não é? O sertão central. Portanto, o Ceará ele foi ocupado principalmente do interior para o litoral, né? Onde estavam as fazendas de gado, as fazendas de criação. O litoral não era tão interessante. O litoral tinha uma economia frágil, porque as fazendas de gado estavam no interior para abastecer, como eu disse, vilas e cidades da zona da mata nordestina. É por isso, e aqui eu quero que vocês acompanhem aqui o nosso mapa, é por isso que o Ceará ele foi ocupado do sertão para o litoral, não é? Esse mapa ele vai mostrar para a gente as principais cidades que se tornaram inicialmente vilas e depois viraram cidades. Veja bem, Icó, estão vendo aí Icó? Icó, ela é uma cidade importantíssima no Ceará, na história do Ceará. Foi a terceira vila mais antiga, 1736. Por quê? Porque fica nas margens do rio Jaguaribe. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui é o rio Jaguaribe, não é? As fazendas de gado estavam aqui no Cariri, no Centro-Sul, às margens do rio Jaguaribe, daí ter se criado a vila de Icó. Aquiraz, está vendo aqui Aquiraz, ó? Aquiraz fica nas margens do rio Pacuti, onde também havia muitas fazendas de gado em torno aqui dessa região, não é? Aracati, estão vendo aí, ó? Aracati fica também nas margens do rio Jaguaribe. As fazendas de gado, elas foram sendo ocupadas nas áreas próximas, nas margens dos grandes rios, porque aqui eles usavam barcos para levar mercadorias pelo rio, sobretudo no momento em que se chovia, os rios estavam com água, né? Então, as fazendas de gado utilizavam aqui estradas que acompanhavam aqui a trajetória dos rios. Por isso que, nas margens do Jaguaribe, foram criadas várias vilas. O rio Quixeramobim, não é? Aqui no Sertão Central, a vila de Quixeramobim é uma das mais antigas. Por quê? Porque lá havia fazendas de gado. O rio Acaraú, aqui na região norte, está vendo aí, ó? A cidade de Acaraú, a vila foi criada para ser um porto de comércio dos produtos que vinham do interior do sertão e também aqueles produtos que vinham de outros estados, né, na época províncias, ou mesmo comércio com o exterior. Então, Acaraú, Aracati eram os principais portos de importação e de exportação dos produtos que eram produzidos no interior do Ceará. A gente viu também no nosso encontro passado que a economia cearense ela começa com as fazendas de gado, a cultura do boi. Mas logo o algodão, sobretudo com o processo de independência dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos entram em guerra com a Inglaterra, os Estados Unidos exportavam algodão para a Inglaterra, que estava lá fazendo a Revolução Industrial, a indústria têxtil, né? Então, com a guerra, os Estados Unidos pararam de exportar ou diminuíram essas exportações. Então, havia necessidade de algodão para a indústria têxtil inglesa, aí no final do século XVIII. E esse algodão ele foi plantado no Nordeste, visando principalmente o mercado externo, vender principalmente para a Inglaterra e depois para outros países. E quando apareceu a indústria têxtil no Brasil, para também a indústria têxtil brasileira. Então, no século XVIII, o algodão vai se tornar o principal produto do Ceará. É por isso que a gente sempre diz que o que ocupou, o que povoou o Ceará foi o boi, as fazendas de gado, e a cultura do algodão, que era chamado o ouro branco, né? Até a década de 70 do século XX,
o algodão era a principal cultura, era o principal produto do Ceará. Mas veja bem, como é que esses fazendeiros chegavam aqui a essas terras? Vocês lembram? Na época das capitanias hereditárias, né, o capitão donatário, aquele responsável pela capitania, ele doava terras para pessoas que vinham de Portugal, ou que vinham de outros países, né, ou de outras regiões do Brasil, para ocupar. Era chamada sesmarias. Grandes latifúndios foram criados com as sesmarias para plantar algodão e para criar gado bovino, para criar boi. Não é? Sobral. Sobral é uma cidade importante porque fica nas margens do rio Acaraú. Então, as fazendas de gado, não é, faziam negócios através de Sobral. Vinha aqui pelo rio Acaraú, se entrava aqui pelo porto de Acaraú, os barcos entravam aqui, ou estradas aqui em torno do rio Acaraú, traziam as mercadorias para Sobral. E a partir de Sobral se espalhava para o sertão. O que hoje é Sobral foi a antiga fazenda Caiçara. Era uma fazenda de gado que gerou uma cidade por causa desse comércio, principalmente do algodão, né? E através do porto de Acaraú, depois do porto de Camusim, esses produtos eram trazidos aqui para serem comercializados a partir de Sobral. Eu estou dizendo isso para mostrar que Fortaleza, até a metade do século XIX, era uma cidade pouco importante. Aracati, por exemplo, era muito mais importante que Fortaleza. Era muito mais rica do que Fortaleza. Por quê? Porque através dessas fazendas de gado, através da venda de bois, se chegava aqui em Aracati, como também em Acaraú, como em Camusim, e se faziam as chamadas charqueadas. Naquela época, né, ainda havia a escravidão e, naquele período, não se dava carne de primeira qualidade para os escravos ou para as pessoas mais simples, humildes. Ninguém tinha dinheiro para comprar carne de primeira qualidade. Então, a carne de charque, né, era a carne consumida pelas populações de mais baixa renda, ou às vezes até o escravo, né? E essa carne era produzida em oficinas, as chamadas charqueadas. Se matava o boi, né? Se dividia lá aquela carne, se colocava aquela carne para secar, né? E aquela carne virava a carne seca, a carne de sol, tão apreciada hoje como um prato nordestino. Mas aquelas charqueadas, né, gerou muita riqueza nessas cidades litorâneas do estado do Ceará, principalmente Aracati, onde estavam as mais importantes charqueadas do nosso estado. Por isso que Aracati foi uma cidade mais importante na economia do Ceará do que Fortaleza até a metade do século XIX. Muito bem. Essa carne seca, ela era vendida para outros estados. Os barcos vinham aqui, pegavam essa carne e exportavam, levavam para Pernambuco, para a Bahia, não é? E acabou que Aracati se tornou uma cidade extremamente importante. Algumas pessoas acham que Aracati chegou a ser capital do Ceará. Nunca foi, mas era uma cidade mais populosa, mais rica, mais importante do que Fortaleza, por causa justamente das charqueadas, né? E porque era uma cidade importante do comércio, inclusive no comércio externo, né? A partir aqui de Aracati se exportava produtos e se importava também, se trazia produtos de outros países, de outros estados, pelo porto de Aracati, que era um porto muito ruim, mas Fortaleza tinha um porto péssimo, vocês lembram também, né? Ali o Porto da Draga, depois virou ali que a gente chama hoje de ponte metálica, era um estrado de madeira, né, onde os navios não podiam chegar até lá, ficavam ao largo, jangadas, pequenos barcos, iam buscar esses produtos dos navios para serem consumidos no estado do Ceará, né, através de Fortaleza, né, mas Fortaleza era tinha um porto péssimo, né? O ponte metálico, que aqui também é conhecido como Porto ou Ponte da Alfândega, né? Ali onde fica um prédio, o centro cultural ali da Caixa Econômica, né? A antiga alfândega, ali na praia de Iracema. Esse porto era péssimo.
Aí o que é que aconteceu? Por decisão do governo do Ceará, na época, os governantes, na época do Império, eram nomeados pelo imperador. O imperador escolhia quem ia ser o presidente da província, né? Como a capital era Fortaleza e o objetivo era fortalecer a capital, né? Se tirou o direito alfandegário de Aracati. Aracati não podia mais se exportar através do seu porto para outros países. Isso só podia ser feito por onde? Por Fortaleza. Apesar do porto péssimo, ali na ponte metálica, Fortaleza passou a ser a única cidade para exportar para outros países. Com isso, o comércio de Aracati caiu, entrou em decadência e Fortaleza vai ultrapassar em economia, em importância, em população, Aracati, na segunda metade do século XIX. Está claro? Então, quando é que Fortaleza passa a ser a cidade mais importante do Ceará? Na segunda metade do século XX, por causa do comércio. Apesar do porto ruim, como eu disse, o comércio externo, as exportações e as importações eram feitas principalmente por Fortaleza. Tá claro? Muito bem. Mas não foi só isso. Fortaleza recebeu os principais investimentos do governo a partir do século XIX. Né? Como Fortaleza era a capital da província, né? Dom Pedro I decidiu isso em 1823, né? Que a cidade de Fortaleza seria a capital da província. Já era a capital da capitania, né? Mesmo não sendo a cidade mais importante. Vamos lembrar que até 1799, aquilo que a gente chama, né, de Ceará pertencia a Pernambuco. Né? Só a partir do dia 17 de janeiro de 1799 é que o Ceará passa a ser uma capitania independente. Logo depois, com a independência do Brasil, o que era a capitania passa a ser o quê? A província, né? Onde Fortaleza passa a ser, portanto, a capital da província do Ceará. Muito bem. Ainda no governo português, ainda antes da independência, nós tivemos aqui um governante, né, um governador da capitania, nessa época era capitania, que ele modernizou muito a nossa cidade. Chamava-se Inácio Sampaio, o governador Sampaio. Não tem aquela avenida, não tem aquela rua ali do centro de Fortaleza, né, governador Sampaio? Pronto. Nós tivemos um governante da capitania do Ceará, que era um português, chamado Inácio Sampaio. Ele fez grandes mudanças ali, onde hoje é o centro de Fortaleza. Não é? Nessa época, Fortaleza tinha uma população muito pequena, em torno aí de 15 a 20 mil habitantes. Não é? E ali ele resolveu fazer uma reforma no forte. O forte era de madeira quando foi criado pelos holandeses, depois tomado pelos portugueses. Era um forte muito precário, um fortinho. Não é? Ele faz uma grande reforma. Nós tínhamos uma pequena igreja, a primeira igreja de Fortaleza, a Igreja do Rosário. Sabe onde é? 1730. Olha como a igreja é antiga. Fica ali em frente, onde é hoje a Academia Cearense de Letras, né? No Palácio da Luz, onde foi a sede do governo muitos anos, né? Muitas décadas. Né? Ali em frente fica a Igreja do Rosário. O Inácio Sampaio, esse governador, era muito dinâmico. Ele fez a reforma na igreja. A reforma foi feita pelos escravos, foi construída por mão de obra indígena, né? Mas a reforma, nesse período, havia ainda escravidão, foi feita principalmente pelos escravos. Aquele prédio, o Palácio da Luz, né? Ali onde é a sede da Academia Cearense de Letras, ali no Palácio dos Leões, né? Tá certo? Né? Aquele palácio, ele foi construído por Inácio, governador Inácio Sampaio. Ele foi muito dinâmico, governou aí entre 1812 a 1820, portanto, ainda antes da independência do Brasil. E em 1818, esse governador Sampaio, ele trouxe um engenheiro português que fez o primeiro plano de organização de Fortaleza, né? Digamos assim, o primeiro plano diretor, né? Ele organizou como é que seriam as ruas, né? Os quarteirões seriam quadrados, onde
era uma cultura portuguesa, era uma cultura também europeia de fazer os quarteirões da maneira que eles são hoje. Até hoje a gente tem essa cultura quadrangular na urbanização, no urbanismo da nossa cidade. Esse engenheiro chama-se Silva Paulé, que hoje é um nome de rua, né? Aqui no Meireles, perto ali do Palácio da Abolição, né? Uma daquelas ruas é a Silva Paulé, em homenagem a esse engenheiro que fez a primeira organização ali do centro da cidade. Muito bem. Então, como eu disse, no século XIX foi o século onde Fortaleza, sobretudo na segunda metade do século, vai ultrapassar Aracati e vai se tornar a cidade mais importante. Grandes investimentos foram feitos pelo governo, na época era o imperador Dom Pedro I, depois tivemos os regentes, né? A partir de 1840, Dom Pedro II. E os presidentes da província fizeram aqui investimentos para embelezar, para dar mais formosura ali ao centro da cidade. Nós tínhamos, na época, ruas com nomes muito bonitos. Por exemplo, sabe ali a Barão do Rio Branco, Rua do Centro? Chamava-se Rua Formosa. A Major Facundo, Rua da Palma. A Floriano Peixoto, Rua das Belas. Olha que nomes bonitos, né? E depois foram se modificando, né? Mas aquela parte central da cidade era a cidade na época. Fortaleza era aquilo lá, né? Era aquele quadrilátero ali em que ficava entre a Duque de Caxias, a Imperador, a Dom Manuel e a praia. Isso era Fortaleza. Todo mundo vivia no centro da cidade. Os pobres e os ricos. Isso no início do século XIX, né? Na época em que Silva Paulé, em 1818, fez esse planejamento da organização da cidade. Aí começou a se fazer bom investimento. O Liceu, a primeira escola pública, né, foi criada em 1845. Não é naquela área onde hoje é o Liceu, não é? Ali na Jacarecanga, né? Ali naquela praça onde está o Corpo de Bombeiros. Não era ainda ali, né? Depois é que o prédio do Liceu foi para lá, mas foi a primeira escola, e está aí a tradição do Liceu, a qualidade do Liceu, criada em 1845. Em 1864 se criou o Colégio Imaculada da Conceição, sabe ali? Na Santos Dumont, né? Um colégio tradicional durante muitos anos, né? Foi um colégio da elite de Fortaleza, né? Foi criado, olha como é antigo, 1864. Nesse mesmo ano foi criado o Seminário da Prainha, sabe onde é, né? Tem aquela igreja ali em frente ao Dragão do Mar, né? Ali onde tem aquela Praça do Cristo Redentor, né? Ali onde você tem uma área de boemia, de muitos bares, né? Tem ali a biblioteca do estado do Ceará, Menezes Pimentel. Ali foi criado o Seminário da Prainha, em 1864. Nesse período da história, né, Fortaleza ela não tinha praticamente quase nada do lado leste da cidade. O Riacho Pajeú, ele de certa forma dificultava, né, que as pessoas vivessem aqui do lado leste, onde hoje chama-se a Grande Aldeota, né? Ninguém vivia nessa região, né? No século XIX, as pessoas viviam no centro da cidade, né? Muito importante para a economia do Ceará, que baseava-se na agricultura, né? Principalmente na produção do algodão, mas também começou a se plantar café, começou a se produzir outros produtos, né? A mamona, mas o produto central era o algodão. Muito importante para a nossa economia foi quando o governo decidiu criar a Estrada de Ferro de Baturité. Em 1870, vai se criar uma estrada de ferro, saindo, né, ali do centro da cidade e indo em direção a Baturité. Depois ela teve continuidade até o sul do Ceará. Depois se criou uma outra estrada de ferro para a zona norte, né? Então a estrada de ferro foi fundamental porque ela trazia desses trens, né, o carregamento, principalmente de algodão, aqui para Fortaleza e através do porto, não é? Ali da alfândega, da ponte metálica, se exportava esse algodão para a Europa, para outros países, né? E depois para outros estados. Então isso foi fundamental para a economia do Ceará. Ali no século XIX
ali havia um cemitério, né? Onde hoje ali a gente chama Praça da Estação, chama-se oficialmente Praça Castro Carreira, né? Ali na Praça da Estação tinha um cemitério, o cemitério São Casimiro, que depois, né, foi tirado de lá e ainda no século XIX, na segunda metade do século XIX, foi criado o cemitério São João Batista, né? Que fica ali mais ou menos no centro da cidade, na Padre Mororó, né? Mas isso foi na segunda metade do século XIX. Mas esse cemitério antes era ali, na Praça da Estação, né? Na Praça Castro Carreira. Nesse mesmo período foram criadas e remodeladas muitas praças. No nosso encontro anterior, eu falei da Praça do Ferreira, né? Tem esse nome em homenagem ao presidente da Câmara que governou Fortaleza durante 15 anos. Na época do Império, como também na época do Colônia, quem governava as vilas e as cidades eram as câmaras municipais, né? Que escolhiam um presidente da Câmara, que era o gestor da cidade. E ali, durante 15 anos, nós tivemos ali como gestor, né, da região ali em torno do centro, que era Fortaleza na época, né, o vereador presidente da Câmara, Ferreira, Boticário Ferreira. Ele era dono de uma botica, de uma farmácia, chamava-se na época Botica, né, por isso o nome Boticário Ferreira, por isso que é Praça do Ferreira, em homenagem a este que governou Fortaleza durante 15 anos. Muito bem, então ali onde é a Praça do Ferreira, havia a chamada Feira Velha. Depois se tornou a Praça Dom Pedro II e, em homenagem ao Boticário Ferreira, passou a ser a Praça do Ferreira. Como também ali a Praça José de Alencar, né? Ainda no século XIX, foi criada ali a Marquês do Herval, era o nome daquela praça, e mais tarde, em homenagem ao grande escritor cearense José de Alencar, o maior nome do romantismo, né, da literatura brasileira, passou a ser Praça José de Alencar. O passeio público, lembra que eu falei, quando ali foram assassinados, fuzilados os líderes da Confederação do Equador, passou a se chamar Praça dos Mártires, né? E hoje a gente chama ali de passeio público. 1880, né? Ali se criou, se remodelou, se refez, criando ali o passeio público. E essa imagem é muito interessante que eu estou mostrando aqui para vocês, do passeio público. Ali havia 3 avenidas. Os ricos passeavam por uma ala chamada Caio Prado. O pessoal que era mais remediado, mais assim uma classe média, havia pouca gente classe média, mas os mais remediados ali, classe média, passeavam por um vão, né, que se chamava ali de Carapinima. E as pessoas mais pobres transitavam, passeavam por outro vão, né, que se chamava Rua Padre Mororó. Olha que interessante. Não havia integração entre as classes sociais nesse período da história, né, no final do século XIX. Nesse período se criaram os primeiros clubes. Os ricos criaram o Clube Cearense, que ficava ali em frente ao passeio público, né? E depois, assim, a classe média mais intelectualizada, professores, advogados, né, criaram o Clube Iracema, que competia em importância com o Clube Cearense, né? Isso ainda no final do século XIX. O Clube de Iracema ficava ali na Praça do Ferreira, né? Então, Fortaleza começou a se urbanizar. Fortaleza começa a se organizar, a ter clubes, né? Começa as pessoas a se divertirem, né? A criarem algumas opções de lazer. Por exemplo, ali a Praça da Criança, a gente chama hoje de Praça da Criança. Na verdade, o nome oficial é Praça da Liberdade, né? Ali nós tínhamos um lago, uma espécie de açude que chamava-se Açude do Garrote. Quando o pessoal vinha do interior com os rebanhos de gado, eles paravam ali para dar de beber ao gado, né? Daí se chamar Açude do Garrote. Ali era uma área também de diversão. O senhor tomava um banho ali naquele. Depois se criou já em Parque da Liberdade e hoje a gente chama o Parque da Criança. Até recentemente foi reformado. É uma área importante do centro da cidade. Em 1875, né, o Brasil ainda era império, né, governava o imperador Dom Pedro II, quando se contratou, né,
um outro engenheiro para fazer um novo plano arquitetônico de urbanismo para a nossa cidade. Se contratou o pernambucano Adolfo Ebster. Em 1875, ele faz um novo plano para a cidade, que esse plano ia até ali, a Domingos Olímpio, né? Que o planejamento das ruas se chamava Rua dos Coelhos, olha que nome bonito, né? Depois virou Rua Domingos Olímpio, em homenagem ao grande escritor cearense Domingos Olímpio, né? Então, nessa época, também ainda no final do século XIX, Fortaleza era praticamente o centro da cidade. Só para vocês terem uma ideia, em 1900, na passagem do século XIX para o século XX, a população de Fortaleza era de 50 mil habitantes. Imagina, hoje nós temos 2.400.000 habitantes, né? Mas então, na segunda metade do século XIX, Fortaleza se moderniza, Fortaleza se torna mais organizada, mais formosa, né? Se trata aí de trabalhar as praças, aparecem aí os calçamentos, a luz, né? Ainda não era a luz elétrica vindo de hidrelétricas, né? Mas ali você tinha óleo de baleia, depois surge a primeira termoelétrica, e a primeira termoelétrica foi ali na região do Mucuripe, né? Onde surge o Serviluz. Serviluz era o nome, o serviço de luz da cidade, era uma pequena termoelétrica que gerava energia elétrica para Fortaleza. Por isso surgiu o bairro Serviluz, era onde ficava essa empresa elétrica. E no começo eram multinacionais, né, que operavam essa eletricidade. Assim também como o transporte de bonde, né? Tinha lá mulas, né? Tinha lá o cocheiro com mulas, né? E esses bondes levavam as pessoas, e esses bondes também eram de uma empresa inglesa. Depois, quando surge o bonde elétrico, também era de empresa elétrica. Era uma empresa estrangeira, uma empresa inglesa, a Light, né? Era uma empresa justamente multinacional que operava a parte de eletricidade, como também de água e esgoto. No começo era multinacional inglesa, porque a Inglaterra era a maior potência nessa época, no final do século XIX. Então, nesse período, como eu disse no início, Fortaleza passa a ser a cidade mais rica, mais importante, economicamente mais forte do Ceará, superando Aracati. Esse é o período chamado de Belle Époque. Era a bela época, né? Nós tínhamos aqui uma aristocracia em Fortaleza, os ricos falavam francês, se vestiam de paletó e gravata, as mulheres se vestiam com roupas da moda francesa, principalmente. A influência francesa era muito grande, lojas apareciam com nomes em francês, né? Era a Fortaleza Belle Époque, né? Era um momento ali onde os ricos se confraternizavam, eram poucos, né? E os pobres viviam ali em torno do centro da cidade, em áreas que não tinham calçamento, era o chamado povo das areias, né? Mas tudo ainda em torno ali do centro da cidade, não é? Porque Fortaleza ainda era, para o padrão de hoje, uma cidade pequena, uma cidade pouco populosa. Mas já se tornou a cidade mais rica, mais importante, mais próspera do Ceará na segunda metade do século XIX, não é? Bom, muito bem. A gente vai dizer, então, que Fortaleza passa a ter a hegemonia econômica, política, social do estado do Ceará. E algo importante vai acontecer para o crescimento populacional do Ceará: a seca. Em diversos momentos da nossa história, a seca foi o grande motivo do êxodo rural. Um ano, às vezes 2 anos, quase sem chuva, o que é que acontecia? Os rebanhos morriam no interior, a agricultura fracassava e esse povo do interior migrava para onde? Para Fortaleza. Ora, Fortaleza, nesse período, tinha em torno de 10% da população do Ceará. Hoje tem quase 30%. Então, a população ela vem do interior para Fortaleza, né? Aquilo que a gente falou. O Ceará foi ocupado do interior para o litoral. Então, quando havia uma seca, acontecia um grande êxodo rural. E aconteceu uma enorme seca entre 1877
a 1879. Foram 3 grandes anos de seca e a população migrou para cá. A população morria de fome nesse período da história, não é? E então ela migrava em busca de emprego, em busca de esmola, em busca de benefícios do governo aqui na capital. Foi quando Fortaleza começa a crescer vertiginosamente a sua população, a partir dessa grande seca. Nesse período, inclusive, muita gente morria de varíola, de doenças as mais diversas. Teve um dia aqui em Fortaleza que morreu mais de 1.000 pessoas de varíola. Foi o dia das 1.000 mortes, né, em 1877. Portanto, era um período de grande êxodo rural e Fortaleza vai crescer assustadoramente nesses períodos de seca. Mas também foi um período muito importante para a cultura. Final do século XIX, em 1887, se cria o Instituto Histórico, Geográfico, Antropológico do Ceará. Em 1892, escritores vão criar a Padaria Espiritual, um movimento cultural importantíssimo, né? Um movimento que criticava a burguesia, que criticava esses costumes de se falar francês, de se valorizar o que era estrangeiro. Era um movimento da literatura que queria valorizar o que era nacional, né? O jornal era chamado Pão de Espírito, né? Durou pouco tempo, é verdade, né? Começa em 1892, vai até 1898. Em 1894 se cria a Academia Cearense de Letras, onde a elite fortalezense, né, e também de outras cidades do interior, né, frequentava, e era uma maneira de unir esses intelectuais, esses escritores, e foi a academia mais antiga do Brasil. É mais antiga ainda do que a Academia Brasileira de Letras, né, criada em 1894. Nesse período também, era um período de muita ebulição política. Em 1888, o Brasil viveu a abolição da escravatura. É verdade que o Brasil foi o último país do Ocidente a libertar os seus escravos. Mas o movimento por essa abolição começa no século XIX. Nós tivemos vários períodos importantes e muitos desses intelectuais dos clubes, das academias, se envolviam também na luta abolicionista. E o Ceará foi referência para o Brasil nessa luta. Vocês lembram disso? Em 1881, né, nós tivemos um movimento muito importante ali na Ponte Metálica, no Porto do Ceará. Havia um homem interessantíssimo, não é? O Chico da Matilde, Francisco Nascimento. Ele era conhecido como Dragão do Mar. Ele era uma espécie de prático. Prático é aquele que orienta, administra os barcos, os navios, para não ter acidentes em portos, né? Então, esse prático era o Dragão do Mar. E ele liderou o movimento, né, para que no Ceará não se embarcassem mais escravos. O que é que estava acontecendo nesse período? O Sudeste, São Paulo, Minas, né, o próprio Rio de Janeiro, tinham fazendas de cana-de-açúcar e de café, sobretudo de café, e eles estavam comprando escravos aqui do Nordeste. A economia nordestina já estava em crise, né? E muitos escravos eram vendidos pelo porto, exportados pelo porto, para, sobretudo, São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui o Dragão do Mar liderou o movimento para que não se embarcassem mais escravos. Houve um grande movimento, os intelectuais participaram, muitas mulheres da sociedade que eram abolicionistas também apoiaram essa luta, e isso gerou um fato nacional. É tanto que o José do Patrocínio, que era um dos grandes líderes pela abolição, né, levou lá o Dragão do Mar para o Rio de Janeiro, né, fez um grande movimento, e isso acabou acelerando também o fim da escravidão no Ceará. No dia 25 de março de 1884, é votada uma lei, né, na Assembleia do Ceará, na época a Assembleia Provincial, já a Assembleia já tinha, nesse período, já estava no final do Império, né, 1884, era ainda uma Assembleia Provincial, e vota-se uma lei acabando com a escravidão no Ceará.
Aí o José do Patrocínio, que era jornalista, né, escolheu um lema para o Ceará: Ceará, terra da luz, né? Por causa da abolição antes dos outros estados e antes mesmo da Lei Áurea, né? Só no dia 13 de maio de 1888 é que a princesa Isabel promulga a lei, né, trazendo o fim da escravidão no Brasil, mas no Ceará foi 4 anos antes. E isso virou uma referência, um marco nacional. Ceará, terra da luz, terra da abolição. É por isso que o nosso palácio de governo chama-se Palácio da Abolição. E tivemos aí o grande líder, né, Dragão do Mar, como um dos precursores desse movimento, impedindo que escravos, pessoas escravizadas, fossem vendidas para outros estados, né? Por isso que o Dragão do Mar é referência. Temos aqui o Centro do Dragão do Mar de Cultura, né, como uma grande homenagem a este homem. Ele era mulato, ele não foi escravo, né? Ele era mulato, nasceu em Canoa Quebrada, veio viver em Fortaleza, era muito inteligente, trabalhador, virou prático, né? Uma pessoa que tinha uma certa importância no comércio, na área portuária aqui em Fortaleza. Também na segunda metade do século XIX, se cria o primeiro hospital, a Santa Casa da Misericórdia, né? Tá certo? Esse hospital tão importante, que frequentemente vive aí momentos de crise, né? Para poder pagar os funcionários, né? Frequentemente nós estamos tendo aí campanhas para arrecadar recursos para a Santa Casa de Misericórdia. É o hospital mais antigo de Fortaleza, foi criado em 1861. Também nesse período foi criada a cadeia pública. Sabe ali a Insetur, né? Quase vizinha ali a Santa Casa de Misericórdia, né? Que ali tem hoje uma central de artesanato. Ali foi a prisão pública, né? Portanto, também nesse período aí, na segunda metade do século XIX. Olha como coisas importantes foram feitas nesse período, por isso que Fortaleza vai se tornar a cidade mais importante do Ceará. Muito bem, nesse período da história, os ricos viviam no centro da cidade, os pobres em torno do centro, mas logo Fortaleza também começa a se industrializar, né? Uma indústria ali do centro, né? A indústria Progresso, é uma indústria têxtil, né? Ali no centro de Fortaleza. Aí depois as indústrias começam a ser criadas no início do século XX, em torno da Estrada de Ferro. Foi criada uma estrada de ferro ali para a Zona Norte, né? Ali tem a Francisco Sá, né? Ali começam a se criar indústrias têxteis, indústrias de alimentos, indústria de sabão, de óleo, né? Em torno ali da Francisco Sá, da região mais oeste de Fortaleza, né? E para lá, no início do século XX, começam aí também os ricos. Vão viver ali na Jacarecanga. Por quê? Porque o centro de Fortaleza já estava muito tumultuado. Tinha um grande comércio, ali havia uma integração entre pobres e ricos, havia muitos esmoléus, pessoas que fugiam da seca ficavam ali pedindo esmola no centro da cidade, e os ricos, evidentemente, começaram a sair do centro, dos seus casarões do centro da cidade, para Jacarecanga, né? Isso vai acontecer aí nos anos 20 do século XX, a partir de 1910, 15, 1920. É por isso que ali na Jacarecanga, sabe ali perto do Liceu, né? Você vai encontrar ali grandes bangalôs, casas muito bonitas, de 2 andares, né? Até hoje, muitas delas estão lá ainda sobrevivendo, né? Então, os ricos foram viver lá para fugir do centro da cidade, para não se misturar, né? E não ter problemas lá com os esmoléus, com as pessoas que viviam e faziam muito barulho, e era muito tumultuado o centro da cidade, né? Então, ali em torno do Liceu, em torno ali da Francisco Sá, se constrói esses bangalôs onde os ricos iriam viver nesse período da história, né? Muito bem. Ora, as elites do Ceará, elas eram pequenas. Por que elas eram pequenas? Porque a maioria da população era pobre. A maioria era essa população que migrava do interior para a cidade nos períodos de seca, esse grande êxodo rural que havia no estado do Ceará, não é? Aqui vocês podem ver uma foto muito interessante da Praça Castro Carreira,
Aqui vocês têm a estação ferroviária, né, onde hoje, né, nós temos aí a Estação das Artes, onde temos museu, locais de cultura, né? Ali era o local onde chegavam os trens ali da Zona Norte, né? Aqui é a Praça Castro Carreira, né, que é uma das praças mais antigas na nossa cidade, né? Muito bem. Aqui nós temos algumas casas, alguns modelos muito interessantes. Olha como é que eram as casas das pessoas mais ricas no centro da cidade. Eram casas bonitas, né? Quando essas pessoas migraram para Jacarecanga, nós passamos a ter comércios. Comércios embaixo, né? Lojas, e em cima era muito comum ter bares e até cabarés, né? As noitadas aconteciam aí nesses segundos andares aí dessas casas onde antigamente os ricos moravam no centro de Fortaleza. Muitos bares, muitos restaurantes e cabarés também para a frequência do povo de Fortaleza. Bom, aqui uma foto que vocês podem ver aí do passeio público, né? Aqui a Praça do Ferreira, no início do século XX, né? É uma praça, portanto, das mais antigas da nossa cidade. Nesse período da história, com a proclamação da República, como eu disse, o que era província, na época do Império, o Ceará era província. Quando há a proclamação da República, o que era província se torna Estado, né? No início do período republicano, nós tivemos uma oligarquia que governou o Ceará por quase 20 anos. A oligarquia Accioli. Os presidentes das províncias se tornaram, com a República, os presidentes de Estado, né? A província se tornou Estado e, portanto, o governante passou a ser chamado presidente do Estado. Não era governador, se chamava presidente nesse período da história. E, durante 16 anos, a oligarquia Accioli governou. E, muitas vezes, com o próprio Nogueira Accioli governando o nosso Estado, né? E foi uma oligarquia que comandava as funções públicas no estado do Ceará. Quase todos os empregos no setor público ou eram da família ou cabos eleitorais da família Accioli. E isso acabou gerando muita oposição, muita revolta, sobretudo em setores mais politizados, intelectualizados, estudantes, professores, advogados, né? Formavam aqueles grupos de oposição à oligarquia Accioli. Essa oligarquia ela também fez coisas importantes, né? Modernizou Fortaleza. Para vocês terem uma ideia, nessa época, os presidentes de Estado nomeavam os governantes da cidade. Até o Império, o governante da cidade era o presidente da Câmara, né? Portanto, era eleito, né? Mas com o fim do Império e com a República, os presidentes de estados, que era o caso do Nogueira Accioli, ele nomeava os chamados intendentes. Não havia prefeitos eleitos na República Velha. Eram os intendentes escolhidos pelos presidentes de estado. E, por exemplo, o Nogueira Accioli manteve durante 20 anos um intendente governando Fortaleza, administrando a capital. Quem era ele? Guilherme Rocha, que é nome das principais ruas do centro da cidade, né? A Guilherme Rocha, ela liga ali a Praça José de Alencar à Praça do Ferreira. Hoje, boa parte, inclusive, dela é só para pessoas transeuntes, né? É só para pessoas que não se deslocam de automóveis, né? As pessoas ali transitam de uma praça para outra a pé, né? É fechado para o trânsito de carros, de veículos, né? Então, Guilherme Rocha foi aquele que mais governou Fortaleza. Ele governou durante 20 anos, no período em que a oligarquia Accioli governava o estado do Ceará. Em segundo lugar, em termos de tempo, Boticário Ferreira, né, quando era presidente da Câmara, governou Fortaleza durante 15 anos. Guilherme Rocha, durante 20 anos. E trouxe muitos avanços para Fortaleza. Por exemplo, Teatro José de Alencar. É um teatro antigo, né? Bonito, não? Foi criado em 1910, né? Pela oligarquia Accioli.
né? Foi uma coisa positiva, né? Não só teve fato negativo da oligarquia Scioli. Das coisas positivas foi ali a construção do Teatro José de Alencar, que se tornou um dos teatros mais bonitos do Brasil. Não é? Todos os turistas querem conhecer o Teatro José de Alencar, aqueles ferros ali do Teatro José de Alencar foram trazidos da Escócia, né? Então é algo sofisticado, né? Também a oligarquia Scioli trouxe o curso superior para Fortaleza. Em 1903 vai ser criada a Faculdade de Direito, que futuramente, né, se tornou a Faculdade de Direito da UFC. A faculdade naquela época era isolada, não tinha uma universidade, era a faculdade. E isso foi muito importante porque os cearenses que queriam se formar, que queriam ter nível superior, eles tinham que ir para outros estados. Para fazer medicina, tinha que ir para a Bahia. Para fazer direito, tinha que ir para Pernambuco, né? E aí, em 1903, se cria a Faculdade de Direito da UFC. Veja bem, no início do século XX, como eu disse, os ricos saem do centro e vão viver em Jacarecanga. Só que ali na Jacarecanga começa a ter muitas fábricas ali naquela região, não é? E também os ricos começam a se importunar, não é? Com aqueles operários. Muitos operários vão viver ali em torno das fábricas, porque ficava mais próximo do seu emprego, né? E ali eles vão começar também a se deslocar. Alguns vão para a Praia de Iracema, mas a Praia de Iracema nessa época chamava-se Praia do Peixe. Claro que os ricos não iam gostar desse nome, né? Por isso que logo mudaram para Praia de Iracema, homenageando a nossa indígena, né? Do romance Iracema, de José de Alencar. Mas ali era mais casas de veraneio. Parte desses ricos vai viver no Benfica. Vocês já viram ali que em torno da reitoria da UFC tem casas belíssimas, bangalôs, casas grandes, né? Ali vai ser uma área também procurada pelos ricos, porque principalmente um grande comerciante, que depois se tornou banqueiro também, Zé Gentil, ele vai construir o prédio onde hoje é a reitoria da UFC. Aquilo foi uma casa, foi uma mansão, né? Quase que um castelo, né? Da família Gentil. Por isso que o bairro também vai ficar conhecido como Gentilândia, né? Tem a Praça da Gentilândia, porque ali era a mansão do comerciante e banqueiro Gentil, né? E muitos ricos foram viver em torno ali daquela casa. Algumas dessas casas servem hoje às culturas, né? Da Universidade Federal, cultura germânica, cultura francesa, né? Cultura britânica, né? Então, ali em torno da universidade onde hoje fica a reitoria da UFC. Somente nos anos 40 é que a classe mais rica de Fortaleza, quem eram os ricos? Os comerciantes, praticamente, né? Os comerciantes, né? Que às vezes eram também fazendeiros no interior e comerciantes aqui em Fortaleza, principalmente aqueles que exportavam ou comercializavam o algodão pelo porto da Ponte Metálica, né? Tá certo? Principalmente esses ricos viviam do comércio, já tinha alguns médicos, profissionais liberais, mas a população ainda era muito pequena, né? Como eu disse, na passagem do século XIX para o século XX, em 1900, a população era de 50 mil habitantes. Mesmo depois assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, a população era de 200 mil habitantes. Olha como era pequena ainda, né? Então, nas primeiras décadas do século XX, mesmo com tanto êxodo rural, a nossa população ainda era bem pequena se nós compararmos com os dias de hoje. Então, a partir ali dos anos 30, dos anos 40, uma área que era conhecida como Outeiro, era uma área alta, né? De dunas ali, já tinha uma área mais alta da cidade, conhecida como Outeiro. Ali, o bonde ia até onde hoje é a Nogueira Scioli, um pouco depois do Colégio Militar. Depois dali, do Colégio Militar, ali tinha sítios, né? Áreas com árvores frondosas, sítios, pequenas fazendas, né? Aí, como era uma área relativamente próxima do centro, mas não era centro, né? Portanto, ali, muitos ricos foram construir grandes casas, casarões, solares, né? Ali onde hoje é o Central de Artesanato, um grande comerciante, fez o Castelo do Plácido, em homenagem à sua mulher, que era italiana, fez um castelo, né? Que teve como referência um castelo da Itália, né?
e esse castelo, lamentavelmente, foi destruído, né, para se construir o supermercado, que acabou não sendo construído, e hoje é o Central de Artesanato. O governo desapropriou e criou ali a SEART, né, Central de Artesanato, onde tem aqueles castelinhos ali ao todo. Tudo aquilo ali era um grande castelo que, lamentavelmente, foi destruído, um desrespeito ao nosso patrimônio histórico, né? Pois bem, então, a aldeota, ela é relativamente recente na história de Fortaleza. Começa ali no final dos anos 30, nos anos 40, onde se construíram mansões, grandes casas solares em torno ali do Colégio Militar, não é, que depois vira ali a Santos Dumont, enfim. E a cidade começa a crescer para leste. Ao mesmo tempo, a zona oeste e a zona sul da cidade era a zona sem infraestrutura, sem água encanada, sem esgoto, sem calçamento. Era o chamado povo das areias, né? O povo pobre que fazia o êxodo rural, que vinha do interior e não tinha onde morar, construía seus casebres e depois isso ia aumentando, não é? Mas sem a menor infraestrutura, vivendo no lado sul e principalmente no lado oeste da nossa cidade. Então, como eu disse, a oligarquia Accioli foi muito importante na política do Ceará, mas em 1912 ia ter uma eleição, né, para o novo presidente do Estado. Na época havia eleição para escolher o presidente do Estado, e o Accioli começa a perseguir a oposição. Ele era tão odiado por parte da população de Fortaleza que houve um movimento de protesto, inclusive de crianças. Crianças foram pisoteadas pelos cavalos da Polícia Militar, mandadas pelo Accioli. Isso acabou gerando uma grande revolta contra esse presidente do Estado. E sabe o que é que aconteceu? O povo pegou em armas. Acreditem, é verdade. Há fotos para mostrar isso. O povo pegou em armas para expulsar do governo o Nogueira Accioli. Ele vivia ali onde é o Palácio da Luz, não é? Onde hoje é a sede da Academia Cearense de Letras. Está aqui a sede, vocês estão vendo aqui nesse belo prédio, né? E ele foi expulso. O povo queria invadir o palácio, ele teve que pegar um barco lá na Ponte Metálica, o navio estava esperando, né? E foi negociada a saída dele, porque senão o povo ia invadir. Olha como o povo, quando quer, consegue tirar um governante do poder, né? Então, em 1912, há uma eleição, a oposição ganha. 2 anos depois, um movimento liderado aí por Padre Cícero, por Floro Bartolomeu, o povo vem do Cariri, né, e exige a deposição, a renúncia do presidente do Estado que tinha ganhado as eleições. Na época, o Padre Cícero, ele se relacionava com os coronéis, não é? Era chamado coronel de Batina, era um grande líder, chegou a ser vice-presidente do Estado, né, como se fosse hoje o vice-governador, foi prefeito muitos anos também de Juazeiro do Norte. Portanto, até os anos 30, era essa política que nós tínhamos no estado do Ceará. A grande maioria da população analfabeta, com um grande êxodo rural. Quando havia seca, morria o gado. A produção de algodão, que era muito importante no Ceará, ela era quase inexistente, não é? E isso gerava grandes problemas sociais, sobretudo com o êxodo rural, com a pobreza, com a miséria, com pessoas que vinham à cidade tentar sobreviver. E algo muito interessante, se chegou inclusive a ter aqui em Fortaleza os chamados campos de concentração. Em 1932 houve uma seca muito forte, como aconteceu em 1915. E para evitar que este povo que vinha do interior ficasse pelo centro da cidade pedindo esmola, gerando insegurança, o que é que o governo decidia? Construir campos de concentração. Fez isso em 1915, na seca do 15. Essa seca foi tão importante que a Raquel de Queiroz fez um romance, né? O 15, com 20 anos, olha que capacidade. Fez um dos romances mais importantes da história da literatura no Brasil. Não é? E em 1932 se construiu o chamado campo de concentração, ali no Otávio Bonfim, ali onde hoje é São Gerardo, né? Se fez ali 2 campos de concentração. Como era o campo de concentração? Se cercava ali, colocava segurança para evitar que os pobres retirantes saíssem desse local. O governo dava comida, água e evitava que essas pessoas viessem ter integração com o restante da população. Sobretudo, as pessoas mais ricas não queriam essa presença forte desses retirantes, não é?
E, portanto, isso é verdade, isso é história da nossa cidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse mais novo encontro. No próximo encontro, a gente vai conversar sobre Fortaleza, dos anos 30 do século XX até os nossos dias, ok? Grande abraço, espero que vocês tenham apreciado mais esse debate sobre a nossa querida e amada Fortaleza.